Esse é Mundo e Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 8 de junho de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e após um pequeno ataque russo aqui à Ucrânia com drones e mísseis, mas que não teve nenhuma consequência muito séria, os ucranianos fizeram um ataque contra duas bases aéreas russas, uma aqui na Ossétia do Norte e outra aqui nessa região de Volgogrado, próximo do Cazaquistão, aqui, né? Segundo os russos, todos os drones ucranianos foram derrubados, mas a gente tem uma imagem de um drone atingindo a base aérea aqui na Ossétia do Sul. Essas duas bases aéreas têm bombardeiros estratégicos Tu-22 e inclusive o Su-57 fica nessas bases também, o famoso Su-57, que ninguém viu ainda operando pela Rússia, né? Seria o avião mais moderno da Rússia, mas ninguém nunca viu ele, né? Enfim, fora isso, na linha de frente continua os contra-ataques ucranianos aqui na região norte de Kharkiv, mais áreas foram liberadas aqui na região de Volchansk, né? Continuam os ucranianos avançando aqui. No resto da linha de frente, nenhuma novidade significativa. O Putin, falando besteira lá no Fórum de São Petersburgo, disse que, olha só, resolvemos o problema do desemprego. Alguns anos atrás tinha muita reclamação de desemprego na Rússia, agora não tem mais problema de desemprego. Desemprego resolvido. Quem diria que era só matar os desempregados que resolvia esse problema, né, Putin? Só mandar o pessoal para o moedor de carne na Ucrânia, matar todos eles e pronto, problema resolvido do desemprego. Olha que coisa linda, né? Não conta para Dilma não, Putin, porque senão é capaz do PT querer fazer isso aqui no Brasil também, né? Estão chegando aí mais um pacote de ajuda americano para a Ucrânia com um monte de transporte de pessoal, transporte blindado de pessoal, M113. Uma coisa que realmente está fazendo falta na Ucrânia, o pessoal tem reclamado de transporte. Transporte na linha de frente, blindado para transporte na linha de frente, isso deve ser resolvido agora com esse novo pacote de ajuda, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter é meu sonho erótico, Bibi, Lili, Liliu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje, os russos fizeram um grande ataque com 9 drones Shahed 136. Bom, grande não, né? Um ataque pequeno. Mas foram todos os 9 derrubados e também um míssil Ra-59 que também foi derrubado. Então não teve grande problema de ontem para hoje os ataques russos aqui, né? Agora, a Ucrânia fez um ataque bastante significativo aqui no campo, na base militar de Mozdok, na região do Cáucaso, nessa região aqui da Ossétia do Norte, a Ossétia do Sul, essa região aqui dentro da Geórgia, né, que inclusive o Putin fez uma das suas, entre aspas, regiões separatistas, mais uma agressão imperialista da Rússia aqui, né, usando essas, entre aspas, repúblicas separatistas para tentar agredir países vizinhos, né. É lógico, não tem movimento separatista nenhum ali, né, sempre tem um maluco ou outro que quer separatismo, mas movimento separatista mesmo não tem. E são russos que fazem isso, são russos que estão invadindo aqui a Ossétia do Sul e também a Abcásia aqui na Geórgia, né? Mas enfim, aqui tem a Ossétia do Norte, que faz parte da Rússia, e aqui é a base aérea que teria sido atingida nessa região aqui, Mozdok é o nome da base aérea, e essa base aérea é onde os russos têm MiG-31 e Tu-22, que são bombardeios que são usados, né? Então, segundo os russos, 3 drones foram derrubados, não teve nenhuma informação sobre danos. Mas a gente tem uma imagem aqui, ó, eu acho que é essa última aqui, ó. Allah saklasın. Alguma coisa foi atingida, né? Se foi atingido que era o alvo real, ou se o drone caiu antes e atingiu, mas alguma coisa foi atingida ali, né? E aqui é exatamente a base aérea, então aparentemente pelo menos um dos drones conseguiu atingir lá.
Tem outros drones sendo filmados aqui, outras imagens de drone, mas essa daqui é o momento em que um deles atinge de fato a base aérea lá na Rússia, né? Tem outras imagens aqui, mas é basicamente da mesma coisa. MiG-31K, que são os MiG que lançam os Kinjal, e os Tu-22M, que lançam também outros mísseis contra a Ucrânia, são os aviões que tem nessa base militar lá da Ossétia do Norte, né? Aqui acho que não tem nenhuma novidade. Aqui tem a mensagem que saiu na mídia russa, né? Tá aqui, ó. O chefe da Ossétia do Norte disse que 3 drones ucranianos foram derrubados em Mozdok, né? Um deles, pelo visto, derrubados com a própria base aérea, usaram a base aérea para derrubar o drone, né? Eles estavam visando justamente a área militar, né? O campo, a base de pouso militar, não tem feridos nem dano. O Ministério da Defesa reportou apenas um drone destruído, ou seja, nem na hora de mentir os caras são competentes o suficiente para combinar qual vai ser a mentira, né? Um mente para um lado, outro mente para o outro, e a gente sabe pela imagem que os dois estão mentindo na verdade, né? Que a base foi atingida. A gente não sabe os danos que foram causados, mas a base foi atingida, né? Tem aqui algumas imagens aqui de pedaços do drone que, segundo eles, são justamente provam que teria sido destruído o drone. Mas você vê aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 motores aqui, né? Então, olha só. Primeiro que é mais do que 3 drones aqui. E segundo, você vê que como cada drone desse quadro, esse aqui é um drone, teve muito mais no final das contas, né? E o fato de estarem destruídos aqui não quer dizer que foram destruídos pela defesa antiaérea, pode ser o resultado depois da explosão, os pedaços que sobraram dos drones, né? Aqui é mais imagem, mas não tem nenhuma novidade aqui também nessa imagem do drone ali, né? Só que, além disso, entre as 3 e 4 horas de tempo de horário de Moscou, né, drones atacaram também a base de Artubinsky, que é onde fica baseado o Su-57. Né? O Su-57 ele é o jato mais moderno da Rússia, a Rússia está desenvolvendo, mas aparentemente devido às sanções ela não consegue completar o desenvolvimento porque não tem peças para fazer algumas coisas. Né? Os números desses jatos são muito pequenos, tem muito pouca quantidade, tanto que eles nem são vistos nessa guerra. Né? Então, não sei, a gente não sabe, a gente não tem imagem de lá, não tem informação maior de lá. Essa base fica justamente aqui, próximo do Cazaquistão, aqui nessa região daqui, aqui, ó. Artubinsky, essa região aqui é justamente onde fica a base aérea, que é a base aérea aqui, e teria sido atingida também essa de ontem para hoje pelos ucranianos. Né? Agora, qual o dano também, de novo, a gente não sabe. É possível que nos próximos dias a gente venha a ter a noção exata do ataque aqui, né? Bom, as tropas ucranianas avançaram mais um pouco na parte norte de Vovchansk, né? Falando da linha de frente aqui. Assim, antes da gente entrar na linha de frente, teve também um ataque ucraniano contra as bases russas aqui em Henichesk. Henichesk é essa cidade ucraniana temporariamente ocupada pelos russos, é muito usada como base militar, justamente porque está na retaguarda aqui de Kherson, está a uma distância maior do que consegue atingir com HIMARS. É verdade que agora os ucranianos têm o ATACMS que chega aqui sem problemas, mas eles continuam usando como base militar aqui. Né? De qualquer forma, a gente não tem mais informações. A gente só sabe que aconteceu esse ataque aqui em Henichesk. Né? Bom, a linha de frente, portanto, não teve nenhuma grande mudança. Como vocês sabem, aqui em Kharkiv, os russos vieram todos empolgados aqui, tentando tomar Kharkiv em 3 dias e coisa e tal. Só que a ofensiva deles parou logo nas primeiras cidades e acabou revertendo para os russos. Né? Por quê? Porque, no final das contas, graças a essa iniciativa russa de atacar Kharkiv, os ucranianos conseguiram a licença americana e da Europa de usar armas ocidentais no território russo. Então, no final das contas, esse ataque russo aqui resultou numa derrota enorme para os russos. Né? E, efetivamente, os ucranianos têm feito muitos bombardeios aqui na área russa, destruindo a logística russa nessa região, e os russos não conseguem mais avançar aqui. Né? Ontem a gente falou que teve um contra-ataque ucraniano aqui contra Glibok. Não sabemos se retomaram a cidade, mas certamente estão nesse processo. E aqui em Vovchansk, essa cidade chegou à parte norte de Vovchansk, né, a parte acima do rio, Vovcha. Essa parte aqui chegou a ser toda tomada pelos russos,
mas os ucranianos agora já retomaram uma boa parte da cidade e de ontem para hoje retomaram mais um pedaço aqui também, expulsaram os russos mais um pouco aqui da região de Vovchansk, né? Excelente notícia. Ela chegou a ser controlada 3/4 pelos russos e agora está sendo liberada em mais uma derrota russa, isso daí. Bom, aqui mostra também um ataque em Kurdyumivka. Kurdyumivka é aqui em Bakhmut, nessa região aqui. Kurdyumivka fica aqui embaixo. Já está em mãos ucranianas há algum tempo. Os russos tentaram retomar Kurdyumivka, mas não conseguiram fazer isso, né? Foram destruídos 3 blindados de transporte de pessoal, um tanque, na verdade 2 tanques, né? Um T-80 e um T-90M, e 7 soldados russos foram mortos e 13 feridos, justamente nessa tentativa deles de avanço ali em Kurdyumivka, sem sucesso, né? Então, excelente notícia. Isso daqui, como todo o resto da linha de frente, não teve nenhuma grande mudança, né? Dando uma olhada aqui nos mapas do Polé-Volan, a gente tem aqui justamente a situação aqui em Bakhmut, né? A Kurdyumivka fica um pouquinho mais aqui para baixo, mas não teve mudança nenhuma no final das contas, né? O que ele mostra só aqui seria um pequeno avanço russo aqui no distrito de Kanal, mas como eu já expliquei para vocês, mesmo esse distrito aqui, os ucranianos ainda resistem aqui, né? Estão atuando aqui, mas a parte defensiva ucraniana aqui é o canal propriamente dito, tá vendo? Tem um canal de irrigação que passa por aqui, e justamente aqui que é a posição defensiva principal dos ucranianos aqui. De qualquer forma, os russos não conseguiram nenhum avanço significativo aqui. A mesma coisa aqui na região de Ocheretne, né, Avdiivka. Os russos teriam avançado 0,3 quilômetros aqui, coisa de nada. Basicamente nenhum avanço aqui, nenhuma mudança nessa região aqui também, né? E às vezes a gente mostra esses mapas aqui, as russetes ficam assim, tá vendo, mas está avançando um pouquinho, está avançando de pouquinho em pouquinho, eles chegam lá. E eu quero lembrar a vocês que a gente já mostrou aqui um cálculo matemático básico que diz que nesse ritmo de avanço russo, eles levariam 43 anos para tomar Donetsk, né? E precisariam de 15 milhões de soldados russos. O avanço que eles estão fazendo, esses avançozinhos pequenininhos aí, mas de pouquinho em pouquinho vai chegar lá. Não, não vai. Levaria 43 anos. Eles poderiam ter 15 milhões de soldados russos, porque morre muito soldado russo nesse avanço. Eles teriam que ter 15 milhões de soldados russos para tomar Donetsk, o Oblast de Donetsk, que é um dos objetivos, diz o Putin, né? Então é totalmente irrelevante isso daqui. São avanços táticos, mas nada que altere a situação do ponto de vista operacional, muito menos do ponto de vista estratégico. Correto está a Ucrânia, que percebeu esse stalemate na frente, né? Percebeu esse equilíbrio de força na frente e decidiu que não vai lutar por território nesse momento, vai fortalecer a retaguarda, preparar ativos estratégicos como os F-16 e coisa e tal, para mais adiante conseguir fazer operações que efetivamente tenham eficácia, né? Bom, e para você ter uma ideia, o Andriy Perpetua trouxe aqui o mapa das coisas destruídas de ontem para hoje, e é mais um dia que tem uma quantidade enorme de coisas destruídas na linha de frente, né? Realmente impressionante a quantidade de blindados aqui perdidos pelos russos, tanques e coisa e tal. É lógico, tem uma parcela também perdida pelos ucranianos aqui, mas dá para ver que o número de perdas russas é muito grande, né? O Instituto para Estudo da Guerra traz algumas novidades aqui sobre o discurso do Putin lá no Fórum de São Petersburgo, né? Tá acontecendo um discurso do Putin lá no Fórum de São Petersburgo, Fórum Econômico de São Petersburgo, só foi país derrotado para lá, não tem um país relevante no final das contas, a Rússia está abandonada ali ao eixo do mal, né? Ao Irã, a Coreia do Norte, coisa e tal, e pessoas similares ali. E quem foi nesse encontro, adivinha? Foi a Dilma, né? Eu falei sobre isso até lá no meu outro canal, no Ancapsu Classic, porque eu acho um absurdo esse negócio. No final das contas, o fato de haverem alguns conservadores, algumas pessoas da direita apoiando o Putin, simplesmente não entra na minha cabeça isso. Quem sabe esse pessoal enxerga que olha quem está do lado do Putin. O Putin está do lado do Lula, do lado da esquerda. É a esquerda que é ditatorial, é a esquerda que massacra pessoas à toa, né? E fica um pessoal iludido da direita por aí, criticando a Ucrânia e coisa e tal, como se isso tivesse algum sentido, né? Não, a Ucrânia é vítima, a Ucrânia tem o direito de reagir, evidentemente que tem. Mas enfim, não foi só a besteira de falar, ele elogiou a Dilma, para você ver, né? Não foi só essa besteira que ele falou. Ele articulou qual seria a vitória da Rússia na Ucrânia, né? Segundo ele disse lá no discurso dele, eles vão ficar avançando devagarzinho, a Ucrânia não vai conseguir fazer mais ataques,
em algum momento a Ucrânia vai quebrar e eles vão conquistar toda a Ucrânia. Essa é a teoria do Putin, da vitória dele russa, né? E essa teoria só funcionaria se o Ocidente abandonasse a Ucrânia, porque a ideia nisso daí, isso é verdade, tá? Guerras, quando levam muito tempo, a coisa passa a ser puramente econômica. Quem consegue resistir mais tempo? Guerra é um negócio caro, você tem que investir muitos esforços, muitas pessoas, muito material e coisa e tal. Quem conseguir sobreviver acaba ganhando a guerra, né? Então, isso é verdade. Agora, a questão toda é a seguinte, a Rússia não está bem economicamente, a Rússia está quebrada. As sanções podem não impedir totalmente a venda e compra de material pela Rússia, mas deixam a Rússia, sim, numa posição delicada no final das contas. E a Gazprom já está tendo prejuízos, né? Ainda mais com a Ucrânia atingindo as refinarias lá na Rússia, a situação está cada vez mais crítica lá para a Rússia. As reservas russas, que eles ainda têm acesso a elas, já estão sendo depletadas muito rapidamente. Então, a menos que o Ocidente abandone a Ucrânia e abandone muito rápido, é o que eles dizem aqui, esse cenário que o Putin vê aqui não vai acontecer. Porque se demorar o Ocidente a abandonar a Ucrânia, a Rússia cai antes, né? Aqui, ó. A teoria da vitória do Putin, ela se baseia na premissa de que o Ocidente vai abandonar a Ucrânia para a vitória russa, por sua própria responsabilidade ou em resposta a tentativas russas de persuadir o Ocidente a fazer isso, né? Mas não há nenhuma indicação de que isso vai acontecer, principalmente com amplo apoio popular que a Ucrânia tem em todo o Ocidente, né? Líderes ocidentais que tenham a ideia idiota de abandonar a Ucrânia serão devidamente defenestrados em eleições, né? E olha só que coisa aqui, ó. O Putin falou que ataques ucranianos com armas ocidentais contra o território russo não cruzam linha vermelha. É uma maravilha essa linha vermelha. Eu não falei para vocês? Toda hora vem o pessoal, não, porque se usar arma ocidental na Rússia, aí vai usar bomba atômica, aí o Putin vai usar bomba atômica. Ele não vai usar bomba atômica, ele sabe que se ele usar bomba atômica acaba a Rússia. No instante que explodir a primeira bomba atômica nessa guerra, a Rússia já era. Ela não vai ter mais apoio da China, não vai ter mais apoio de ninguém. No final das contas, acabou a Rússia neste momento, né? Não interessa se a bomba vai ter efeito ou não, a bomba certamente não vai conseguir acabar com toda a Ucrânia. Então, acabou a guerra, a Ucrânia ganhou a guerra, no momento que ele usar. E aí fica esse pessoal, e não, porque agora o Putin vai usar, agora ele vai usar, não, agora é uma linha vermelha. E aí, não, toda vez que botam linha vermelha, o pessoal ultrapassa a linha vermelha e o Putin fica quietinho, não fala nada. Aí depois fala isso daqui, não, isso aí não era a linha vermelha de verdade. Ele falou linha vermelha sobre atacar a Crimeia, falou linha vermelha sobre atacar a ponte da Crimeia, linha vermelha sobre HIMARS, linha vermelha sobre Javelin, linha vermelha sobre não sei o que lá. Esquece, não tem linha vermelha nenhuma. Daqui a pouco o Putin vai estar lá sentado no trono dele, lá no Kremlin, falando, não, essa linha vermelha aqui não pode passar aqui não, pode entrar no Kremlin, mas entra só até aqui, né? E aí o pessoal vai ultrapassar essa linha vermelha também e ele não vai fazer nada. É da natureza do Putin. É da natureza de todo covarde, né? Enfim, falou mais algumas besteiras aqui, não vou ficar insistindo muito, mas eu gostei muito dessa besteira que ele falou aqui, ó. Olha só. Há 15, 20 anos atrás, o maior problema que nós tínhamos aqui na Rússia era encontrar um emprego, né? O desemprego era muito grande. E agora, o problema é achar gente, né? Temos problema de falta de pessoal. Olha que maravilha, como nós conseguimos melhorar a Rússia, né, Putin? Pô, que ideia fantástica, Putin. Realmente, quem imaginaria que era só matar os desempregados todos numa guerra que você conseguiria resolver o problema do desemprego, cara? Que ideia brilhante, cara. É o que eu falo. É o Putin e a Dilma. Foram feitos um pro outro. Aqui, ó. Eu não vou tocar, ele tá falando em russo, né? Lógico. Лет назад главный вопрос состоял в том, как найти работу. А сейчас, где найти кадры? Né? Porque você matou um monte de russo na linha de frente, né? Jogou no moedor de carne lá, e é lógico, agora tá faltando gente. Que coisa, hein? Parabéns, Putin. Ideia econômica. Espero que o Lula não resolva fazer isso aqui no Brasil. Bom, aqui é só uma curiosidade, tá? Apareceu um MiG-21, um MiG-31B no aeroporto de Belbek pintado de rosa. Não dá para saber muito o que isso quer dizer, né? Não faz muito sentido isso daqui. Talvez seja algum tipo de pintura antioxidante, algum experimento que eles estão fazendo com isso daqui. Não dá para saber o que é. Enfim, curiosidade. Bom, um soldado russo foi capturado pelas forças ucranianas e falou mais uma vez o óbvio, né? As pessoas em Donetsk não gostam da gente. Os locais não gostam da gente. Eles nos chamam de ocupantes, né? Meu amigo,
Vocês são ocupantes, vocês invadiram o país, né? É porque lá na Rússia, a propaganda russa fala não porque o pessoal de Donetsk já faz parte da Rússia, já se sentem na Rússia e coisa e tal. Mentira! Eles são ucranianos, eles querem voltar para a Ucrânia, né? A Rússia está ocupando, eles são ocupantes dali, né? Ninguém gosta dos russos em Donetsk. E é o que eu falo para vocês, no final das contas vai ser impossível os russos ganharem essa guerra, qualquer que seja o resultado final dela, né? Porque nunca que eles vão conseguir assimilar a Donetsk, Luhansk, a Crimeia, coisa e tal. O pessoal ali é ucraniano. Ah, mas tem meia dúzia de pessoas que preferem a Rússia. Sempre tem meia dúzia de maluco, meu amigo. Aqui no Brasil, em qualquer lugar que você for, meia dúzia de maluco você acha em qualquer lugar, né? E também ele reclamou da quantidade de pessoas que eram mortas e coisa e tal, a quantidade de gente que foi ferido, e, enfim, né, pessoas que foram mortas por se recusar a lutar. Tá chorando as pitangas dele aqui, né? Olha só a situação absurda na fronteira de Belarus com a Polônia. Isso aqui são imigrantes daquele esforço russo, a arma híbrida dos russos, né, tentando entrar na Polônia. Eles com um macaco hidráulico aqui para tentar abrir, né, porque a Polônia fez um muro aqui, né, um muro com barras aqui. Aí eles usam macaco, acho que é macaco mecânico, não é hidráulico não. Aquele macaco mecânico para tentar abrir a coisa e passar por aqui, né? Só homens em idade militar, né? O pessoal da Síria, pessoal do Oriente Médio. Olha lá, tá vendo como é que é o muro? Eles tentam abrir com a coisa. Tentaram aqui no início também cavar por baixo, aparentemente. Tentaram cavar por baixo para tentar passar por baixo do muro. Aqui eles não conseguiram, né? Mas estão tentando fazer isso. É um absurdo. É o que eu falo para vocês. Ficou claro, ficou evidente com essa tentativa do Putin de passar imigrantes, tanto na fronteira da Finlândia quanto agora na fronteira de Belarus, que o Putin está sim usando a imigração como arma híbrida, né? Vocês sabem minha posição sobre imigração, eu sou totalmente favorável a isso, eu acho que a Europa precisa disso, os Estados Unidos precisa de imigrantes, fronteiras são linhas arbitrárias, imaginárias que não fazem qualquer sentido, mas neste caso aqui, certamente no caso de Belarus para a Polônia e da Rússia para a Finlândia, os imigrantes estão sendo usados como armas pelos russos. Os russos estão organizando caravanas de imigrantes para tentar infiltrar tanto na Finlândia quanto na Polônia. E isso, o objetivo lógico é desestabilizar os governos lá. Esses imigrantes vão lá, causam confusão, causam problemas internos lá na Polônia, e isso desestabiliza o governo. A ideia do Putin que isso deixa o governo menos popular e mais fácil dele fazer um ataque, né? Um governo menos poderoso. Essa é a ideia do Putin. Aí a pergunta que a gente faz é, será que essas outras crises de imigração não tem o dedo do Putin por trás também? Ou seja, não é ele mandando aqueles barcos? Porque, de novo, né, é natural que as pessoas busquem países mais livres e prósperos economicamente. Então, é natural que muita gente queira sair da África para a Europa. Mas o fato é que aqueles barquinhos, todos coordenados, cheios de coisa, precisa de uma coordenação aquilo ali. As grandes caravanas lá no sul do México, lá do México para os Estados Unidos, precisa de uma coordenação daquilo dali, né? Até que ponto isso não é coordenado exatamente pela Rússia, né? Eu não sei. Eu não tenho provas disso não, mas em Belarus, de Belarus para a Polônia e da Rússia para a Finlândia, o problema são os russos mesmo. O propagandista russo, Alexander Kots, ele está reclamando aqui do negócio das linhas vermelhas. Na verdade, ele está tentando consolar os soldados russos. Por quê? Mais uma linha vermelha foi rompida e mais uma vez o Putin voltou atrás, falou que não era linha vermelha, que não vai usar armas nucleares e coisa e tal. Então ele fala aqui, ó, depois que o Putin, né, permitiu transferência de armas para regiões que podem atacar alvos sensíveis no Ocidente, ele está falando aqui sobre armas que foram colocadas ali em Belarus, os críticos ficaram ativos novamente. Ninguém tem medo da gente, são apenas ameaças vazias, parem de colocar linhas vermelhas já, né, não sei o que lá. E aí ele fala, não, que não é assim, que isso daí tem toda a parte diplomática e não sei o que lá e coisa e tal. E aí ele fala aqui no embaixo, lembra dos 8 anos do Acordo de Minsk, coisa e tal, com um monte de encontros diplomáticos, até que finalmente a gente fez a nossa invasão. Olha como é que o pessoal pensa, né? É o que eu falo para vocês. É por isso que não faz sentido nenhum acordo de paz com os russos agora. Seria um Minsk II, seria um acordo de Minsk, né? O que ele está falando aqui? Quando a Rússia invadiu a Crimeia e Donetsk e Luhansk lá em 2014, logo em seguida o Ocidente pressionou, o Obama pressionou o presidente da Ucrânia da época a assinar um acordo de paz e fechar e congelar
a linha de frente. O que a Rússia fez? Usou esse tempo para se fortalecer, para fazer o ataque em 2022, né? Se fizer agora, não, vamos congelar a linha como está agora e discutir diplomaticamente, não vai mudar nada, porque a Rússia não vai ceder, a Ucrânia não vai ceder, e a Rússia vai se reequipar para fazer mais ataque mais adiante, né? E aí aqui, boom, um novo mundo com paraquedistas russos a 20 km de Kiev, coisa e tal. Ele só esqueceu de avisar que os paraquedistas foram todos mortos ou capturados, né? Não conseguiram chegar a Kiev, né? Mas enfim, ele está aqui reclamando, dá para ver que tem um sentimento de frustração entre os russos, porque é mais uma linha vermelha que se vai e o Putin não faz nada, né? E eles estão percebendo que desse jeito, daqui a pouco a linha vermelha está lá no Kremlin, né? Está sendo traçada no Kremlin. O Imi Moklassen aqui está falando sobre um pacote de ajuda que chegou com um transportador de pessoal, os M113, né? Dá para ver aqui, ó, a lista de elementos que a Ucrânia tem de ajuda, de manobra de solo, né? Tem tanques T-72, mais de 300 Bradleys, não sei o que lá, não sei o que lá. E aqui estava, no dia 24 de maio, 400 M113 transportadores de pessoal, e agora tem mais de 600 M113 transportadores de pessoal, né? Ou seja, o que está dizendo aqui? Que chegaram um monte de M113, e o que ele está lembrando aqui é que justamente tem um déficit de rodas na linha de frente ucraniana, né? O M113 é esse veículozinho blindado aqui, ó, que aparece nessa imagem. É um veículo simples, é para transporte de pessoal, para deixar pessoal no ataque, para pegar feridos e coisa e tal. Dá para ver, ele não tem canhão, não tem nada. Às vezes tem uma metralhadorazinha aqui em cima dele, mas às vezes nem isso, então ele é só blindado mesmo para transportar pessoal. E isso faz uma diferença enorme na linha de frente. Justamente é algo que está faltando muito para os ucranianos nesse momento lá. Que bom que a ajuda está chegando aí, estão chegando mais. E aqui a gente está falando sobre o plano da OTAN de ajuda para a Ucrânia, que estava sendo discutida entre os países membros. Era um plano de 5 anos e 100 bilhões de dólares, além daquelas ajudas todas que a gente sabe, tá? Além da ajuda americana, da ajuda europeia e dos outros 50 bilhões de dólares que seriam das reservas russas, teria mais um plano de 100 bilhões para a Ucrânia, só que agora está sendo diminuído por uma nova proposta de 43 bilhões por ano em ajuda letal e não letal, que talvez consiga a aprovação da OTAN, né? Não está claro aqui quem na OTAN está barrando essas propostas, mas eu espero que rapidamente isso seja resolvido para voltar a ajuda para a Ucrânia aí num nível cada vez maior, né? É isso que vai fazer a diferença. Quanto mais rápido chegar a ajuda na Ucrânia, mais rápido a gente expulsa os russos e acaba com essa confusão, né? Bom, aqui tem um vídeo curioso que foi enviado aqui para o pessoal, mostra um médico de campo tratando um ferido aqui, e o cara aparentemente é brasileiro. Tem um português falando e tem um brasileiro falando, dá para ouvir aqui, olha só. Ok, fica calmo, irmão. Eu vou ter que botar borrada a imagem aqui, porque o YouTube não gosta desse tipo de cena, mas dá para ver claramente que tem um português, alguém que fala português de Portugal e alguém que fala português do Brasil. São médicos de campo que estão atuando ali na Ucrânia, né? E bom, só para terminar, só para corrigir um erro que eu fiz ontem. Ontem eu falei que seriam 5 caças Mirage 2000 para a Ucrânia. Eu interpretei errado o texto aqui, peço desculpas. Não, são caças Mirage 2000-5. O número de caças Mirage que o Macron prometeu para a Ucrânia não está claro, não falaram ainda o número. A gente sabe que a França tem 300 desses e estão meio abandonados, porque a França não usa mais esses caças, já são considerados obsoletos, né? Então, talvez possam ir todos os 300 para a Ucrânia. Se forem os 300, seria ótimo, né? Mas a gente não sabe ainda o número que é, não é só 5, é um número maior, mas a gente não sabe ainda o número final, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.